O sol da tarde entra manso pela janela, pintando listras de luz no chão de madeira da sala. Aqui, na minha poltrona de balanço, o único som que quebra o silêncio é o rangido suave da madeira e o tic-tac do relógio na parede. Um som que me lembra a cada segundo do tempo que já se foi e do pouco que ainda me resta. Tenho 80 anos. 80 anos de chão batido, de mãos sujas de graxa, de noites mal dormidas e de um coração que já aprendeu a bater em todos os ritmos. O ritmo do medo, o ritmo da fome, o ritmo da esperança e hoje o ritmo sereno de um orgulho que preenche todos os meus vazios. Na televisão, um rapaz de sorriso largo corre por um gramado que parece um tapete. Para o mundo, ele é um astro, um ídolo, um milionário. Para mim, ele é a imagem viva de cada sacrifício que fiz, de cada gota de suor que derramei. Ele é o meu neto, o meu Juninho. As pessoas celebram os gols, os dribles, os títulos. Eu celebro a jornada. Celebro a força do meu filho, Neymar pai. Um homem que é um leão em pele de gente, que protegeu a cria com uma ferocidade que eu reconheço, pois é a mesma que herdei do meu pai. Celebro a fé da minha nora, Nadine, uma mulher cuja alma é uma fortaleza, a rocha que manteve nossa família unida nas piores tempestades. Celebro a alegria da minha neta, Rafaela, que sempre foi o sol dentro de casa. E quando vejo o homem em que o Juninho se transformou, um pai amoroso, um filho grato, um homem que, apesar de toda a glória, nunca esqueceu o sabor do feijão com arroz da nossa antiga cozinha. Eu sei que cada luta, cada perigo, cada momento em que olhei a morte nos olhos valeu a pena. Ah, se valeu! E houve um dia em particular em que a morte me encarou de muito, muito perto. Antes de eu desenterrar essa memória, que ainda me dá calafrios, quero pedir um instante da sua atenta atenção. Você que me escuta de algum canto deste mundo. A história que vou contar não está nos jornais. Não virou documentário. É um segredo de família, uma cicatriz que carregamos por baixo da camisa. E se este relato de um velho que um dia teve que ser mais corajoso do que era para proteger o futuro dos seus, lhe tocar de alguma maneira, peço que me ajude a espalhar a nossa mensagem. A mensagem de que a família é o único exército que nunca nos abandona no campo de batalha. Se estiver assistindo a este vídeo, por favor, se inscreva no canal. É um jeito de dizer ao mundo que histórias de lealdade e sacrifício ainda importam. Deixe a sua curtida, o seu gostei. Cada um desses gestos é um abraço que este velho recebe, um sinal de que não estou falando sozinho. E por favor, me diga de onde você está me ouvindo. Escreva nos comentários a sua cidade, o seu país. Eu fico imaginando... Tem alguém em Angola, em Moçambique, no Japão, em Portugal? Saber que a nossa história, que nasceu na poeira de Mogi das Cruzes, atravessou oceanos e chegou até você, me enche de uma alegria que rejuvenesce a alma. Agradeço a cada um por me acolher. Agora preciso tomar fôlego e voltar para o dia em que o som de um gatilho sendo armado foi a música mais alta do meu universo. Um dia em que a vida do avô de Neymar foi salva não por um anjo, mas por um primo. Tudo aconteceu numa época em que a palavra fartura não fazia parte do nosso dicionário. O talento do Juninho já era uma explosão, uma luz que cegava quem o via jogar. Ele era um menino, mas já carregava nos ombros a esperança de uma família inteira. Meu filho, Neymar pai, fazia mágica para sustentar o sonho. Trabalhava em 2 empregos, vendia o almoço para comprar a janta
e cada centavo que sobrava era investido em chuteiras, em passagens de ônibus para peneiras, em tudo o que o menino precisava. Mas havia um limite, e a nossa pobreza era um muro alto e grosso. Naquela época, eu ainda fazia alguns bicos, consertos elétricos, mecânica, o que aparecesse. Mas o dinheiro era curto, e a idade já começava a pesar nas minhas costas. E foi nesse cenário de desespero que meu primo Beto reapareceu na minha vida. Beto era o meu oposto. Se eu era a formiga, ele era a cigarra. Mais novo que eu, ele tinha um sorriso fácil, uma lábia de vendedor e uma aversão profunda a trabalho duro. Ele vivia de negócios, de oportunidades, de esquemas que eu nunca entendia direito, mas que sempre pareciam flertar com o lado errado da lei. Apesar de tudo, eu o amava. Crescemos juntos, dividimos o mesmo prato de feijão ralo na infância. Havia entre nós uma lealdade que o tempo e as diferenças não conseguiam apagar. Beto apareceu em casa num fim de tarde com o carro dele, um Opala velho e barulhento, mas que para ele era uma carruagem. Ele viu a nossa situação, o rosto preocupado do meu filho, a geladeira quase vazia, e veio com uma solução. Ele estava envolvido num negócio de transporte de mercadorias. Segundo ele, era algo simples: pegar uma van carregada com caixas de eletrônicos num galpão e levar para outra cidade. O produto, ele jurava, era legal, mas o esquema era para fugir dos impostos absurdos. O pagamento era bom. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em um ano inteiro. Era o dinheiro que garantiria a tranquilidade da minha família por meses, que compraria as melhores chuteiras para o Juninho, que talvez permitisse ao meu filho largar um dos seus empregos para se dedicar mais ao treinamento do menino. Meu instinto gritou não. Cheirava a problema. Mas o desespero é um péssimo conselheiro. Meu filho era contra, mas eu via nos olhos dele a tentação, o cansaço de tanta luta. Eu, na minha arrogância de homem mais velho, achei que podia controlar a situação. Disse que eu iria com o Beto. Eu, com a minha experiência de estrada, com a minha cara de velho honesto, ajudaria a não levantar suspeitas. Era um único trabalho, um único risco para garantir o futuro do meu bem mais precioso. Foi a pior decisão da minha vida. Numa noite fria e sem lua, eu e Beto pegamos a tal van num galpão escuro na periferia da cidade. As caixas eram pesadas, sem identificação. Meu coração martelava no peito. Caímos na estrada. A viagem foi tensa. Beto tentava fazer piadas, mas a risada dele soava nervosa. E então, no meio do nada, numa estrada de terra deserta que Beto pegou para cortar caminho e evitar a polícia, vimos as luzes. Uma única viatura parada no meio da estrada, com o giroflex azul e vermelho cortando a escuridão. O coração veio parar na boca. Era uma blitz, ou algo muito pior. O coração, que até então martelava no peito, pareceu parar de vez. O mundo se resumiu àquele ponto de luz azul e vermelha, girando no meio do nada. Uma ferida aberta na escuridão da noite. Beto, ao meu lado, soltou um palavrão entre os dentes e suas mãos, que antes seguravam o volante com uma displicência arrogante. Agora o agarravam com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos como cera. Calma, tio. Deixa comigo, ele sussurrou, mas a voz dele tinha perdido toda a fanfarronice. Era o sussurro de um animal encurralado. A porta da viatura se abriu e uma silhueta alta e magra desceu. A figura caminhou em nossa direção sem pressa, os passos lentos e deliberados sobre o cascalho da estrada, produzindo o único som no silêncio mortal da noite. Os faróis da van iluminavam o homem à medida que ele se aproximava.
Era um policial, sim, mas algo nele estava errado. A farda parecia amassada, o cap estava jogado de qualquer jeito na cabeça e, o pior de tudo, ele estava sozinho. Nenhuma blitz acontece com um único policial numa estrada deserta no meio da madrugada. Isso não era uma blitz, era uma emboscada. Ele parou ao lado da janela do motorista, a mão pousada no cabo do revólver na cintura. Não pediu documentos, não disse boa noite. Apenas inclinou a cabeça e o seu rosto, iluminado pela luz fraca do painel, revelou olhos pequenos e fundos que pareciam 2 buracos de escuridão. Perdidos, rapazes? Ele perguntou, a voz arrastada, cheia de um sarcasmo perigoso. Não, senhor guarda, respondeu Beto, forçando um sorriso que pareceu uma careta. A gente só pegou esse atalho para fugir do pedágio. A coisa tá feia, o senhor sabe como é. O policial não sorriu. Ele passou os olhos por Beto, depois por mim, demorando-se no meu rosto de velho, na minha roupa simples. E então seu olhar desceu para a parte de trás da van. Sei, a coisa tá feia para todo mundo, ele disse, a voz ainda mais baixa. E o que os senhores levam aí atrás com tanta pressa? Presente de Natal? Eu senti o sangue gelar nas minhas veias. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia. Alguém tinha nos traído. É umas muambas, seu guarda. Umas peças Coisa de computador pouca. para um amigo. A gente só tá fazendo um favor. Gaguejou Beto. O policial soltou uma risada curta, sem alegria. Um som que parecia o raspar de uma faca numa pedra. Muamba! Eu gosto de muamba. Desçam, os dois, mãos na cabeça, agora! O comando foi seco, absoluto. Não havia espaço para negociação. Descemos da van, o frio da noite me atingindo como um soco. Ele nos encostou na lateral do veículo, as mãos frias dele me revistando de uma forma humilhante. Ele não encontrou nada, claro. Nós éramos apenas os motoristas. O tesouro estava dentro da van. Abra, ele ordenou a Beto. Meu primo, tremendo, abriu a porta traseira. A luz da lanterna do policial varreu as caixas de papelão empilhadas. E então, o teatro acabou. Bonito, disse o policial, agora com a voz transformada, dura, direta. Eu vou ficar com a van e com a carga. Vocês dois vão sumir a pé por essa estrada e agradecer a Deus por eu estar de bom humor hoje e não apagar vocês dois aqui mesmo. A realidade da situação me atingiu em cheio. Ele era um policial corrupto, um ladrão de farda. Ele não ia nos prender. Ele ia nos roubar. E talvez nos matar para não deixar testemunhas. Foi o meu desespero, o meu instinto de avô que me fez falar. Senhor, pelo amor de Deus! Eu comecei, a voz trêmula. Nós somos trabalhadores. Eu sou um homem velho, eu sei, mas não tira o nosso ganha-pão. Leva umas caixas, mas deixa a gente ir com o resto. A gente tem família. Ele se virou para mim, e pela primeira vez eu vi a morte nos olhos de um homem. A frieza, o vazio total de compaixão. Cala a boca, velho. Ele cuspiu as palavras. Sua família vai receber uma pensão? Ou talvez nem isso. E foi quando o inferno começou. Beto, num ato de puro desespero, tentou a última cartada. Chefe, vamos conversar. Ele disse, Não precisa a voz ser melosa. assim. A gente se acerta. Eu tenho aqui um dinheiro. Dá pra gente esquecer isso? O senhor não acha? E ele enfiou a mão no bolso. O policial não esperou para ver o dinheiro. O movimento de Beto foi a desculpa que ele precisava. Num piscar de olhos, o revólver estava na sua mão. O som do cão sendo armado ecoou na noite como o estalar de um osso se partindo.
A arma não estava apontada para Beto. Estava apontada para o meu peito. Eu fiquei paralisado. O cano escuro daquele revólver parecia um túnel. Um buraco negro que sugava toda a minha coragem, toda a minha vida. Minha existência inteira se afunilou naquele pequeno círculo de metal. E nesse segundo que durou uma eternidade, eu não pensei na minha morte. Eu pensei neles. Pensei no rosto do meu filho ao receber a notícia. Pensei na dor da minha nora. E pensei no meu Juninho. Pensei em como aquela minha decisão estúpida, aquela minha tentativa de pegar um atalho para ajudar, iria destruir o alicerce do mundo dele. A culpa era mais aterrorizante do que o medo. Eu tinha falhado. Tinha arriscado tudo e perdido. O policial deu um passo à frente, o cano da arma quase tocando a minha camisa. Eu avisei para você calar a boca, velho. Agora já era, ele disse. E eu vi o dedo dele começar a se mover no gatilho. E foi ali, naquele instante final, que o meu primo, a cigarra, o irresponsável, o homem que me colocou naquela situação, fez algo que eu jamais, em 1 milhão de anos, poderia esperar. Naquele átimo de segundo em que a minha vida estava por um fio, o tempo se distorceu. Eu vi o dedo do policial se movendo no gatilho em câmera lenta. Vi a chama fria nos seus olhos, senti o cheiro de pólvora e de morte no ar noturno. Meu cérebro, num último ato de desespero, projetou a imagem do meu neto, sorrindo, comemorando um gol, alheio à tragédia que estava prestes a destruir a sua fundação. E então, o universo mudou de eixo. A mudança não veio de mim. Veio de Beto. Meu primo, que estava ao meu lado com as mãos na cabeça, fez um movimento que não foi de ataque nem de defesa. Foi um movimento de pura, insana e absoluta rendição. Ele se jogou no chão, não de joelhos, para implorar. Ele se jogou de bruços na poeira da estrada e começou a chorar. Não um choro silencioso, um choro alto, gutural, o choro de uma criança perdida, de um homem completamente quebrado. Não atira nele! Pelo amor de Deus, não atira no meu tio! Ele gritou, a voz abafada pela terra. A culpa é minha. Fui eu que forcei ele a vir. Ele é um homem santo, um trabalhador. Ele nem sabia o que tinha nessas caixas. Eu menti para ele. O policial, que estava a uma fração de segundo de acabar com a minha vida, hesitou. A ação de Beto foi tão inesperada, tão fora do roteiro de um confronto violento, que quebrou a sua concentração. Ele virou a cabeça minimamente na direção do meu primo, que soluçava no chão. Foi uma distração de 1 segundo. E 1 segundo foi tudo o que Beto precisava. O choro de criança se transformou num rosnado de animal. Num movimento único, fluido, que eu jamais imaginaria que aquele corpo preguiçoso fosse capaz de executar. Ele girou no chão e deu uma rasteira nas pernas do policial. O homem, pego de surpresa, perdeu o equilíbrio. O tiro que era para o meu coração explodiu na noite, mas o cano da arma, no momento do disparo, estava apontado para o céu. O som ensurdecedor rasgou o silêncio e o clarão iluminou a cena por um instante. Um flash macabro que congelou o policial caindo. Beto se levantando e eu, paralisado, com o cheiro de pólvora queimada nas narinas. O policial caiu de costas, o revólver escapando de sua mão e deslizando pelo cascalho. E então, o Beto que eu conhecia desapareceu, e em seu lugar surgiu um homem que eu nunca tinha visto. A lábia, o sorriso fácil, a preguiça, tudo sumiu, dando lugar a uma fúria fria e eficiente. Ele correu na minha direção. Entra na van, tio! Entra agora! A voz dele era um comando,
sem espaço para hesitação. Eu, ainda em choque, obedeci. Enquanto eu me jogava no banco do passageiro, Beto pegou o revólver do policial do chão. O homem estava se levantando, atordoado, a mão indo para a cintura, procurando instintivamente pela arma que não estava mais lá. Beto não hesitou. Ele não apontou a arma para o policial. Ele apontou para os pneus da viatura. 2 tiros rápidos, ensurdecedores. O som do ar escapando com violência dos pneus foi a música da nossa liberdade. Isso é para você aprender a não mexer com a minha família! Beto gritou, e então pulou para o banco do motorista. O Opala velho deu lugar a um carro de corrida. Ele girou a chave, o motor da van roncou, e ele deu uma guinada tão brusca que eu fui jogado contra a porta. A van cantou pneus na terra, levantando uma nuvem de poeira que engoliu a figura do policial, agora de pé, sozinho e impotente no meio da estrada escura, com a viatura inutilizada. Nós disparamos pela estrada, o coração batendo descontrolado, a adrenalina cantando nas veias. Eu olhei para o meu primo. O rosto dele não era de alívio nem de vitória. Era uma máscara de dor, de uma tristeza antiga. "O senhor está bem, tio?" Ele perguntou, a voz rouca, sem me olhar. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Dirigimos em silêncio por quase 1 hora, até chegarmos a uma estrada asfaltada. Beto parou a van no acostamento, debaixo de um poste de luz solitário. Ele desligou o motor e o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente, pesado de perguntas não feitas. Ele abriu o porta-luvas, tirou de lá um maço de cigarros amassado e acendeu um com as mãos trêmulas. A fumaça encheu a cabine. "O senhor deve estar se perguntando como eu fiz aquilo", ele disse, olhando para a brasa do cigarro. Eu continuei em silêncio, esperando. "Quando a gente é novo, tio, a gente faz muita besteira", ele começou. "Antes de eu começar com esses meus negócios, eu tentei a vida do outro lado. Eu servi o exército. Fiquei um tempo na brigada de paraquedistas. Aprendi a lutar, aprendi a atirar, aprendi a sobreviver. Eu odiei. Odiei a disciplina. Odiei as ordens. A vida de cigarras que o corpo não esquece." Ele deu uma longa tragada. "E tem outras coisas que a alma não perdoa. Eu nunca te contei, tio, para não te dar mais desgosto. Mas o meu pai, o seu irmão, ele não morreu de ataque do coração, como a gente contou para todo mundo. Ele se meteu numa dívida com gente errada. E um dia, uns homens, uns policiais corruptos como aquele, foram cobrar a dívida. Meu pai tentou argumentar. E eles o mataram. Na minha frente. Eu era um moleque. Eu não pude fazer nada. A imagem daquele revólver apontado para ele nunca mais saiu da minha cabeça." O cigarro tremeu na mão dele. Quando eu vi aquele desgraçado apontando a arma para o senhor, eu vi o meu pai de novo. Eu vi a mesma cena se repetindo. E eu jurei ali que não ia acontecer de novo. Que eu não ia ser o menino inútil outra vez. O choro, a rasteira, foi instinto. Foi o meu passado vindo cobrar a conta. Eu te coloquei nessa, tio. E eu quase te matei. Mas eu juro por Deus, eu morreria antes de deixar acontecer com o senhor o que aconteceu com o meu pai. Ele jogou o cigarro pela janela, uma pequena brasa vermelha se perdendo na escuridão. E pela primeira vez, ele se virou e me olhou. Nos olhos do meu primo irresponsável, do homem dos esquemas fáceis, eu vi uma dor e uma lealdade tão profundas que me fizeram sentir vergonha do meu próprio julgamento.
Naquela noite, eu não fui salvo pela habilidade de luta dele. Eu fui salvo pela memória do amor de um filho pelo pai. E entendi que a família às vezes nos protege de formas que a gente nem imagina, com fantasmas e com anjos que muitas vezes têm a mesma face. O silêncio que se seguiu à confissão de Beto era mais pesado do que o chumbo das balas que quase nos mataram. A história dele, brutal e crua, pairou entre nós na cabine apertada da van, explicando tudo e mudando tudo para sempre. O meu primo, o homem que eu sempre vi como uma figura superficial, um eterno menino fugindo das responsabilidades, se revelou para mim como um homem assombrado, um sobrevivente carregando uma ferida que nunca cicatrizou. A imagem do meu irmão, pai dele, morrendo daquela forma violenta, uma verdade que me foi escondida por décadas para me poupar, agora me atingia com a força de um soco no estômago. Senti uma onda de luto tardio, uma dor fantasma por uma tragédia que eu não soube que existia. E senti, acima de tudo, uma nova e imensa compaixão por aquele homem ao meu lado. Estendi a minha mão e a pousei no ombro dele. Ele se encolheu com o toque, como um animal ferido, mas não se afastou. Eu não sabia, Beto. Meu Deus, eu não sabia! Foi tudo o que consegui dizer, a voz rouca. Se eu soubesse, eu nunca teria deixado você chegar perto de uma vida como essa. Ele deu de ombros, um gesto que tentava ser indiferente, mas que não escondia o tremor do seu corpo. A vida leva a gente para cada canto, tio. O importante é que o senhor está bem. É o que importa. Mas nós não estávamos bem. Estávamos vivos, sim, mas estávamos sentados numa bomba-relógio. No assoalho do carona, perto dos meus pés, estava o revólver do policial. E atrás de nós, uma fortuna em mercadoria ilegal. E na nossa pele, o cheiro de pólvora e o trauma de uma quase execução. O problema imediato voltou a nos assombrar, mais assustador do que nunca. O que faríamos agora? O dinheiro que nos levou à beira do abismo agora parecia amaldiçoado, sujo com o sangue que quase foi derramado. Beto, esgotado pela confissão e pela adrenalina, parecia perdido. A gente precisa sumir com essa van, ele murmurou. Entregar a mercadoria agora é loucura. O cara que nos contratou provavelmente foi o mesmo que nos entregou para o policial. Era uma queima de arquivo. Eles ficam com o produto e eliminam os entregadores. A lógica era fria e fazia todo o sentido. Estávamos presos entre a cruz e a espada. Se fôssemos à polícia, seríamos presos pelo roubo e pela carga. Se tentássemos entregar a mercadoria, provavelmente seríamos mortos. Se ficássemos com ela, seríamos caçados tanto pelos bandidos quanto pela polícia. Naquele momento de caos, uma clareza desceu sobre mim. Era a clareza dos velhos, a lucidez de quem já não tem muito a perder e, por isso, só consegue enxergar o que realmente importa. Era a voz da minha consciência, a voz que eu deveria ter ouvido desde o começo, a mesma voz que o meu filho, Neymar pai, usou para me alertar. O dinheiro não importava. O que importava era a honra. Era poder voltar para casa, olhar nos olhos da minha família e saber que as minhas mãos, mesmo sendo as mãos de um homem pobre, estavam limpas. Nós vamos nos livrar de tudo, Beto, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Ele me olhou, os olhos vermelhos e cansados. Tio, tem uma fortuna aí atrás. É o dinheiro que a gente precisava. Não, eu respondi, e a minha voz não permitiu discussão. Não é o dinheiro que a gente precisava. É o dinheiro que quase nos matou.
É o dinheiro que te fez reviver o pior dia da sua vida. É o dinheiro que nos transformaria em homens como aquele policial, como os homens que mataram o seu pai. Nenhum centavo que vem do inferno pode comprar um pedaço do céu. E a paz da minha família é o meu céu. Apenas ele não discutiu, como se o peso do mundo tivesse sido tirado de suas costas. Tomar a decisão certa, às vezes, é o maior dos alívios. E então, sob a minha orientação, começamos a operação de limpeza mais importante das nossas vidas. Primeiro, a arma. Peguei o revólver com a ponta de um pano que achei no painel. Era pesado, frio, um objeto que exalava morte. Limpamos cada centímetro dele, removendo qualquer vestígio das nossas digitais. Dirigimos por mais 1 hora, até encontrarmos uma ponte sobre um rio largo e de águas escuras. No ponto mais alto da ponte, onde ninguém podia nos ver, Beto parou o carro. Eu abri a janela e, sem cerimônia, joguei a arma na escuridão. O som dela batendo na água foi quase inaudível. Um pequeno plop que selava o fim daquele capítulo de violência. Em seguida, a carga. Rodamos por estradas secundárias, procurando um lugar deserto suficiente. Encontramos uma ribanceira, um corte profundo na terra vermelha, escondido por uma mata densa. E ali, no silêncio da madrugada, nós dois, um velho de 80 anos e seu primo de meia-idade, descarregamos caixa por caixa. Cada uma que eu jogava no abismo era um alívio, um pedaço do erro sendo descartado. O que deveria ser a nossa salvação financeira estava sendo jogado no lixo, e eu nunca me senti tão rico na vida. Eu pensava no meu neto. Pensava no que eu diria a ele se um dia ele soubesse daquela noite. Eu queria poder lhe dizer que o avô dele, mesmo no momento de maior fraqueza e desespero, soube escolher o caminho certo. Que o dinheiro, a fama, o sucesso, tudo isso é passageiro. Mas a honra, o nome limpo, a capacidade de dormir com a consciência tranquila. Isso é a verdadeira vitória. Por fim, a van. Dirigimos por mais de 100 quilômetros em direção a uma cidade grande onde o veículo seria apenas mais um na multidão. Paramos num bairro industrial, numa rua escura e sem movimento. Limpamos meticulosamente cada superfície que tocamos. O volante, as maçanetas, o painel. Deixamos a chave na ignição e fomos embora, caminhando sem olhar para trás, como 2 fantasmas se dissolvendo na noite. A longa jornada de volta para casa foi feita a pé e depois pegando carona num caminhão de frutas. Estávamos exaustos, sujos e com os bolsos mais vazios do que nunca. Mas estávamos vivos. E pela primeira vez naquela noite, estávamos em paz. O sol estava nascendo quando chegamos ao nosso bairro, pintando o céu com cores de laranja e rosa. Eu olhei para o Beto, o rosto dele marcado pela noite de cão, e vi ali não mais a cigarra, mas um homem. Um homem que carregava suas cicatrizes com uma coragem que eu nunca tinha visto. Nós não falamos nada. Apenas nos abraçamos na esquina de casa. Um abraço de sobreviventes, de cúmplices, de família. E eu soube que aquele segredo morreria conosco, um elo sombrio e inquebrável que nos uniria para sempre. A luz do amanhecer expunha a nossa miséria com uma clareza cruel. Estávamos imundos, as roupas amassadas e manchadas de terra, os rostos com a máscara de exaustão de quem não dormiu e passou perto demais do inferno. Ao dobrar a esquina da nossa rua, vi a luz da cozinha da minha casa acesa. Meu filho estava de pé no portão,
a silhueta dele recortada contra a claridade Ele do não dia que dormira. nascia. Passar a noite em vigília, esperando, temendo, rezando. O rosto dele, quando nos viu, foi uma mistura de alívio avassalador e de uma fúria contida pela preocupação. Ele correu ao nosso encontro, não para nos abraçar, mas para nos inspecionar, como se procurasse por buracos de bala em nossos corpos. Onde vocês estavam? O que aconteceu? Eu liguei 1000 vezes. Ele disparou, a voz rouca de angústia. Eu olhei para Beto e ele para mim. O nosso segredo, o pacto de silêncio sobre a verdade daquela noite, nasceu ali, naquele olhar. Contar sobre o tiroteio, sobre o policial corrupto, sobre a morte do meu irmão. Seria despejar um veneno na nossa família, uma escuridão que eles não mereciam carregar. Protegê-los agora significava mentir. E eu menti. Contei uma versão simplificada, uma meia-verdade que continha a essência do que importava. O negócio era sujo, meu filho. Eu disse, a voz cansada. Chegava a ver que era uma cilada que ia dar problema. Desistimos, largamos tudo para lá e viemos embora. Meu filho me encarou, os olhos dele buscando os meus, tentando ler nas entrelinhas. Ele viu a minha exaustão. Ele viu o trauma no rosto de Beto e entendeu o suficiente. Ele não fez mais perguntas. Em vez disso, o alívio inundou o seu rosto, lavando a raiva. Ele me abraçou, e nesse abraço eu senti o perdão por eu ter sido tolo, e a gratidão por eu ter sido sábio o suficiente para voltar atrás. Pai, ele disse, a voz abafada no meu ombro, o senhor voltar para casa, vivo e de mãos vazias, é a maior riqueza que o senhor podia me trazer hoje. Naquele momento, eu soube que a decisão de jogar aquela fortuna na ribanceira tinha sido a mais correta da minha vida. Nós não conseguimos o dinheiro fácil que fomos buscar, mas reafirmamos a riqueza que já possuíamos, o nosso valor, a nossa união. Aquele episódio, no entanto, deixou marcas profundas. A nossa luta financeira continuou, talvez até pior do que antes, mas algo em mim havia mudado. Aquele flerte com o abismo me curou da doença do desespero. Eu nunca mais sequer considerei um atalho. Entendi que o caminho longo, o caminho do trabalho honesto e do suor, era o único que garantia a paz. A minha relação com Beto também se transformou. O olhar de pena que eu às vezes tinha por ele deu lugar a um respeito profundo. E ele, por sua vez, parecia ter sido exorcizado pelo fantasma do pai. A morte que ele evitou para mim pareceu libertá-lo para finalmente viver. Ele sumiu por um tempo e, quando reapareceu, tinha arrumado um emprego de verdade, como motorista de caminhão. Um trabalho duro, honesto. A cigarra, afinal, tinha encontrado o seu valor no trabalho da formiga. Nunca mais tocamos no assunto daquela noite, mas o segredo compartilhado se tornou um laço invisível entre nós. Um entendimento silencioso que só a proximidade da morte pode forjar. Hoje, tantos anos depois, aqui na minha poltrona de balanço, eu frequentemente volto àquela estrada escura. O mundo olha para o meu neto, para o império que ele construiu, e usa palavras como talento, genialidade, sorte. E eu concordo com tudo isso. Mas eu sei que há um ingrediente secreto, um pilar invisível que sustenta tudo. Esse pilar foi erguido naquela noite. Foi a decisão de escolher a honra em vez do dinheiro. Foi o momento em que definimos, como família, o tipo de sucesso que queríamos. Um sucesso com a alma limpa. Eu olho para o meu neto na televisão. Vejo a alegria com que ele joga. A forma como ele ainda consegue ser um menino
dentro de campo. E penso que talvez essa leveza, essa capacidade de brincar sob a pressão mais intensa do mundo, venha daí. Venha de uma fundação que, embora construída com muita dificuldade, nunca foi contaminada pela podridão do dinheiro sujo. Ele joga livre porque a história dele é livre. O legado que eu espero deixar não são as memórias de um avô que ajudou a criar um craque. O meu verdadeiro legado é uma história que ele talvez nunca saiba em detalhes. A história de uma van cheia de dinheiro amaldiçoado sendo jogada num abismo no meio da noite. É a prova de que a maior herança que um homem pode deixar para seus filhos e netos não é uma fortuna, mas um nome limpo. Naquela noite, eu enfrentei um policial armado, um homem que representava a lei, mas que era a própria desordem. E escapei com vida não apenas por causa da coragem inesperada do meu primo, mas porque, no momento da verdade, nós escolhemos a vida em vez do dinheiro, a paz em vez da ganância. E essa escolha, eu acredito piamente, abençoou o caminho da nossa família para sempre.